Gente, hoje a gente vai ser diferente, tá? Vou gravar aqui do meu trabalho. Já acabou o expediente. Daqui a pouco eu vou para o outro. Então vamos fazer uma oração. Pai, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, meu Deus. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua palavra. Obrigado, Pai, por estar trabalhando, por ter saúde. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Hoje é Marcos, capítulo 3. Vamos lá. De novo Jesus entrou na sinágoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Estava observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então Jesus perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus cura muitos à beira-mar. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguia, eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois procurava muitas pessoas curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos que ouviam prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusesse à publicidade. Os 12 apóstolos. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele, para os enviarem a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de caiu tudo aqui, gente. Eita, que tá escorregando, o negócio não quer ficar. Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, que foi o que traiu Jesus, e Beelzebú. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou com a multidão, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque dizia: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebú, e ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir. O seu fim
Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, só então saqueará a casa dele. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos do homem, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo nunca terão perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque dizia estar possuído de um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus. Alguns lhe disseram: olha, sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fez a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E que Deus abençoe, e até amanhã, em nome de Jesus, se assim lhe permitir.